Eu acabei de dar aula aqui e no final da aula um aluno me mandou um texto de uma história, né, chinesa sobre uma árvore inútil. Xi é o nome do carpinteiro que viajava pela província de Xi. Ao chegar em Shuyuan, ele viu um carvalho ao lado do altar da aldeia. A árvore era grande o bastante para dar sombra a muitos milhares de bois e tinha centenas de palmos de circunferência. Elevava-se acima das colinas com seus galhos mais baixos a mais de 2 metros do solo. Uma dezena de seus galhos eram suficientemente grandes para que deles se construíssem barcos. Debaixo dela abrigava-se uma multidão, como se fosse num mercado. O mestre carpinteiro não voltou a cabeça para admirá-la. Continuou em frente sem se deter. O seu aprendiz lançou um longo olhar ao carvalho, depois correu atrás de Xi, o carpinteiro, e disse: Mestre, desde o dia que eu peguei o meu machado e o segui, nunca vi madeira tão bela como essa. Mas o senhor nem sequer parou para olhá-la. Por que, mestre? Xi, o carpinteiro, respondeu. Esquece, nem mais uma palavra. Aquela árvore é inútil. Um barco feito com sua madeira afundaria. Um caixão logo apodreceria. Uma ferramenta racharia. Uma porta empenaria e uma viga criaria cupins. É madeira sem valor e para nada serve. Por isso alcançou idade tão avançada. Depois que Xi, o carpinteiro, voltou para casa, o carvalho sagrado apareceu-lhe num sonho e conversou com ele. O carvalho falou: Com o que me comparas? Com árvores úteis? Existem cerejeiras, macieiras, pereiras, laranjeiras, limoeiros e muitas outras árvores frutíferas. Logo que seus frutos amadurecem, elas são despojadas e maltratadas. Os galhos maiores são cortados, os menores arrancados. Sua vida é mais amarga por causa da sua utilidade. É por isso que elas não vivem seu tempo natural. São cortadas na primavera da vida. Elas atraem a atenção do mundo. Assim se passa com todas as coisas. Quanto a mim, há muito tempo eu sou inútil. Quase fui destruída diversas vezes. Finalmente sou inútil e isso é muito útil para mim. Se eu tivesse sido útil, teria conseguido crescer tanto assim? Será? Além disso, você e eu, ambos somos apenas coisas. Como pode uma coisa julgar a outra? O que pode um homem mortal e inútil como você saber sobre uma árvore inútil? Xi, o carpinteiro, acordou na hora e tentou pensar sobre o sonho. Eu tive um líder chamado Marcos Petrelli Podalf que ele dizia que o homem só melhora quando ele para refletir. Eu nunca esqueci disso. E sempre reflito sobre essa frase. O aprendiz perguntou: se aquela árvore tinha tão grande desejo de ser inútil, o que faz lá, junto ao altar da aldeia? Então o carpinteiro respondeu: esquece, nem mais uma palavra. Ela está apenas fingindo que é inútil, para não ser ferida por aqueles que não sabem que ela é útil. Se não fosse assim, ela certamente teria sido derrubada. Ela se protege de uma maneira diferente das coisas ordinárias. Não conseguiremos compreendê-la se a julgarmos do modo convencional. Esse é um texto do livro Histórias Maravilhosas para Ler e Pensar, da Neila Tavares.
Eu estou passando e compartilhando para vocês porque eu achei muito interessante, mas passa também pela forma como a gente olha para as outras pessoas, como a gente julga as outras pessoas. Às vezes as pessoas estão ali e você não entende o motivo por que ela está. E não consegue entender a utilidade dela. Hoje, num mundo cada vez mais utilitarista, eu tinha uma brincadeira com alguns colegas de infância que a gente falava, para que você serve? E às vezes eu brinco isso com as pessoas, quando eu faço alguma coisa, eu falo, viu, eu sirvo para isso. E mesmo isso sendo uma brincadeira, no fundo, as pessoas ficam o tempo inteiro julgando umas às outras para entender qual é a sua serventia no mundo. Até quando você vai avaliar o seu Ikigai, quem conhece a ferramenta Ikigai, você faz as perguntas, né? O que você ama, o que o mundo pagaria. Porque às vezes, se você ama dormir, será que o mundo pagaria para você dormir? Talvez a fábrica de travesseiros, né? Ou de sensores de sono. Enfim, dá pano para muita manga essa metáfora desse texto. É um texto lindo e julgo necessário, porque nós julgamos as pessoas o tempo todo, é inerente ao ser humano. Só que além de nós ficarmos uns observando os outros, muitos não se auto-observam. E aí entra naquela máxima que ninguém vê os bastidores, só vê o palco, né? Não dá para comparar o palco das pessoas com o seu bastidor, etc. Mas aqui é entender que ninguém chega muito longe se não for realmente útil. Não é uma verdade absoluta. Porque às vezes no seu olhar não foi útil. Você talvez não tenha entendido a utilidade. Então, não vamos conseguir compreender se julgarmos de uma forma convencional. Dá uma bela reflexão sobre a empatia, sobre perguntar ao cliente exatamente aquele serviço excelente que você acha que está prestando. Será que é excelente mesmo? Vivenciar a experiência do outro, além de observar e julgar. Então, muitas vezes você pode parecer não útil para algumas coisas que te favorecem. Ou alguém pode parecer não útil. E muitas vezes é o contrário. Então, cuidado com os julgamentos. Cuidado com como você está observando. Será que você olhou por todas as perspectivas, que é muito difícil você conseguir fazer? Às vezes você não tem nem vivência para fazer essa observação. Em suma, cuidado com os seus julgamentos. Cuidado. Cuidado. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Que a gente julga o tempo todo. Mas será que você está julgando do modo convencional? Professor Fernando aqui mais uma vez, compartilhando conhecimento com vocês.